Boa noite, irmãos. Que alegria poder estar na casa do Senhor, para poder, assim, adorá-lo, exaltá-lo e também, agora, nesse momento, poder desfrutar da maravilhosa porção da palavra do Senhor. Amém? Vamos retomar, dar continuidade ao nosso estudo lá no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João. Nós estamos meditando no capítulo 4. Em nossa última oportunidade, nós meditamos nos versículos de número 1 ao 14. Essa noite nós, pela graça e misericórdia do Senhor, estaremos meditando nos versos de número 15 ao 26. Mas estaremos fazendo a leitura do 1 ao 26 para a gente retomar de onde paramos e relembrar algumas coisas que nós vimos na mensagem passada para assim poder darmos continuidade. Amém? Vamos nos colocar em pé, aqueles que assim podem. Eu farei a leitura, peço que os irmãos assim acompanhem. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versos de 1 a 26. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, era visto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. 17. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
porque o Pai procura a tais que assim o adorem. 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. 25. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. 26. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Senhor Santíssimo Deus, nós nos achegamos até Ti em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o qual a Deus satisfez e saciou a sua justiça naquela cruz, pagando o preço dos pecados que nós merecíamos, ó Deus. Nós te adoramos e te exaltamos por ter proposto em si mesmo amar criaturas tão débeis, falhas, rebeldes e pecadoras como nós, e por meio de Cristo ter se revelado a cada um de nós, ó Deus. Nós te louvamos pela porção da sua palavra. Palavra essa que revela a sua vontade, como adorá-lo, como agradá-lo, como exaltá-lo, ó Deus. Abra o nosso entendimento, nosso coração, de maneira, Senhor, que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite, ó Deus. Tu sabes, ó Deus, que sou um mero instrumento falho e fraco, e preciso de Ti, do Seu Espírito, para assim me auxiliar nessa noite, para que a Sua palavra, ó Deus, seja pregada de uma maneira fidedigna e que o Teu nome assim seja exaltado e glorificado. Amém. Poder sentar-nos. Então, como bem mencionei, essa noite nós vamos meditar o verso de número 15 ao 26. Na meditação passada, no mês anterior, a gente pensou no início do diálogo, versos de número 1 a 14 desse mesmo capítulo, onde nós iniciamos o diálogo entre Jesus e aquela mulher samaritana, à beira ali do poço ou da fonte de Jacó. Nós vimos ali, de certa maneira, Jesus romper alguns paradigmas. E quando eu digo romper alguns paradigmas, Jesus ali, ele superou algumas diferenças raciais, culturais e espirituais que existiam entre judeus e samaritanos, simplesmente por falar e conversar com aquela mulher. Na nossa última mensagem também nós atestamos, irmãos, o propósito de Jesus passar ali por aquela região específica, Samaria, a qual muitos judeus faziam volta, não passando por aquela região. Nós também atestamos a extrema sabedoria de Jesus em utilizar aquela fonte para ensiná-la verdades espirituais. Nós encerramos com a fala de Jesus oferecendo àquela mulher samaritana a água viva. Ou seja, oferecendo-lhe, estendendo-lhe a vida eterna. Jesus estava oferecendo àquela mulher samaritana algo em que ela pudesse encontrar plena satisfação, que era o que ela até aquele momento da vida dela não havia encontrado. E era o que ela buscava em toda a sua vida. Um sentido, algo para que pudesse saciar e dar sentido à sua vida. Jesus, então, estava oferecendo àquela mulher ali, nós terminamos no verso de número 14, tudo o que ela precisava. E essa noite nós vamos dar sequência nesse diálogo, nessa conversa, de maneira expositiva, como nós temos tentado fazer com a ajuda do Senhor. Versículo de número 15. Disse-lhe a mulher samaritana, dizendo a Jesus, retomando o diálogo: Senhor, a água a qual Jesus ofereceu a ela então se achou, de certa maneira, interessada. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la?
Jesus oferece a água da vida para ela. Ela ainda não, digo assim, ainda não tinha compreendido as verdades espirituais que Jesus estava tentando ensinar a ela. Ela diz: Senhor, essa água viva, dá ela para mim. Dá-me dessa água. Ainda que sem o entendimento espiritual, a mulher ela pede para Jesus para dar-lhe daquela água. Nós vemos até aqui, durante essa conversa, no verso de número 15, que ela apresentava um desejo meio que materialista, irmãos, e muito egocêntrico. Quando ela pede aqui no verso 15, num primeiro momento, para que Jesus dê aquela água para ela desejava satisfazer o seu ego, ou seja, era um desejo egocêntrico e da parte dela, simplesmente. Por que eu digo isso? Porque ela queria evitar, ela diz assim, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, com qual propósito e objetivo? Para que não mais tenha sede. Então ela pede para que Jesus dê a água a ela, para que ela queria evitar a sede. E, consequentemente, também, de uma maneira meio que, vamos se colocar assim, preguiçosa, e não vem aqui tirá-la. Ou seja, ela queria solucionar o problema da sede dela, né? Por isso ela pede água a Jesus. E também, irmãos, ela queria, por fim, a necessidade de vir diariamente ou constantemente até aquele poço, puxar a água e retirar a água daquela fonte. De certa maneira, ela estava tentando evitar o quê? Trabalho. Trabalho. Labuta. E Jesus vai mostrar para ela aqui, irmãos, que na vida do cristão, Jesus deixa isso bem claro. Ele sempre fala de trabalho, de ceifeiros, de seara, de sentar-se para fazer o curso da obra, da construção. E ela achava que ela poderia matar a sua sede e não houvesse mais necessidade de ir ali até aquele poço, ou seja, ela não queria mais trabalhar. Ela queria evitar trabalho, irmãos. E nós sabemos, quando nós olhamos para as Escrituras, que para se chegar até Deus não existem atalhos. Não existem atalhos. E a gente entende que quando Jesus está nos fazendo um chamado, ele não está nos chamando para sermos ociosos e ganhar as coisas tudo de mão beijada, a não ser a salvação. É inteiramente pela graça. Mas ele está nos chamando, quando Jesus nos chama, ou quando ele oferece a água da vida, a água viva para aquela mulher, ele estava chamando ela para um serviço, para um trabalho. Na vida do cristão não existe ociosidade, não existe preguiça. Seguindo, no verso de número 16. Depois, Jesus a gente vê oferecendo a água da água viva para ela. A gente vê no 15 a preocupação dela: dá dessa água para mim, para que eu nunca mais tenha sede e para que eu não precise mais trabalhar por vir aqui e retirar a água dessa fonte. E Jesus vai mudar o rumo da conversa. Verso 16, ele diz assim: disse-lhe Jesus, aquela mulher samaritana: vai, chama o teu marido e vem cá. Chama o teu marido e volte. Aquela mulher, irmãos, ainda não tinha compreendido, ou seja, o Espírito ainda não lhe tinha aberto a mente, ela não tinha ainda compreendido a verdade, as verdades espirituais que Jesus estava ensinando a ela, mas ela queria beber daquela água que Jesus estava ofertando a ela. Porém, ela desejava: dá-me dessa água. E quando Jesus, no verso 16, volta a ela e diz: vai, chama o teu marido e vem cá, Jesus vai tocar numa área da vida dela específica aqui. Era como se, quando Jesus diz para que ela vá até o seu marido e volte para ele, Jesus está tentando levar ela a questionar-se: será que ela tem, essa mulher que pede e deseja beber dessa água viva que eu ofereço, será que ela tem sede suficiente para receber dessa água? Será que ela tem essa consciência na vida dela?
Ou seja, a gente viu isso no final do capítulo 2, que Jesus sabia todas as intenções dos corações dos homens. E a gente inicia o diálogo no capítulo 3, onde Jesus conhecia o coração de Nicodemos. Aqui não é diferente. Jesus ele sondou e na sua onisciência ele conhecia o coração daquela mulher e a vida dela. E ele tocou num ponto delicado, quando ele diz para ela, vai, chama o teu marido e volte até mim. Ele tocou num ponto delicado da vida dela, que era o seu pecado, que era a sua vida imoral. Ou seja, a sede daquela mulher, irmãos, não seria completamente, vamos dizer assim, despertada, a menos que ela houvesse a convicção da necessidade de se beber da água viva. Ou seja, enquanto não houvesse a convicção do pecado ou da sua natureza pecaminosa, ela não sabia por qual motivo ela estava desejando a água que Jesus estava oferecendo a ela. Ou seja, quando nós falamos de salvação, quando nós pregamos o evangelho, não tem, irmãos, em hipótese alguma, deixar de lado e pontuar a questão do pecado. Era o que Jesus estava tentando ensinar àquela mulher. Você deseja a água que eu estou te oferecendo, mas por que você deseja essa água? Vai até o teu marido, chame-o, volte. Ou seja, Jesus estava tentando dizer àquela mulher, você deseja beber da água viva que eu estou lhe oferecendo? Antes de você beber dessa água, provar da vida eterna, o seu pecado deve ser tratado. Você precisa enxergar a sua natureza pecaminosa, decaída. Você precisa ir até o seu pecado, até o seu marido e voltar até mim. Ou seja, conversão, se arrepender. Você precisa enxergar que a sua natureza é decaída, pecaminosa, para que você possa provar da água viva que eu estou lhe oferecendo, lhe ofertando. Versículo de número 17. Seguindo o diálogo, a mulher vai responder a Jesus. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Jesus diz, vai, chama o teu marido. E ela de imediato, de maneira ríspida e já direta, ela responde a Jesus, não tenho marido, Senhor. Nós podemos ver que aqui ela respondeu uma meia-verdade. E uma meia-verdade é algo muito perigoso. Quando ela respondeu, não tenho marido, já direta e reta, ríspida, e de bate-pronto e espontaneamente ela respondeu para Jesus, ela estava procurando aqui, irmãos, de certa maneira, se esquivar de maiores detalhes da sua vida, ou de como ela vivia. Porque ela ainda não estava disposta inteiramente a abrir o seu coração para Jesus Cristo. Ou ela não estava disposta a abrir a sua vida íntima, o seu coração, para aquele desconhecido judeu que estava conversando ali com ela. Que até então ela ainda não havia entendido quem é que falava com ela e quem era aquele que lhe oferecia a água viva. Para Jesus, irmãos, Jesus está tentando ensinar para aquela mulher e para cada um de nós que nós devemos rasgar todo o nosso coração a Ele sem reservas. Ou seja, se nós realmente desejamos beber da água viva que Jesus oferta, da vida eterna, o perdão dos pecados, nós devemos, de uma maneira sincera, abrir o nosso coração, a nossa vida e expor a Ele a nossa condição pecaminosa. Confessar os nossos pecados a Ele. Versículo de número 18. Ela responde a Jesus no 17, não tenho marido. E Jesus vem deixar bem claro e enfático o seu pecado, de que ela realmente era uma pecadora e o porquê ela carecia de beber daquela água viva que Jesus ofertava. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade.
Após então atestar a meia-verdade da mulher samaritana, Jesus traz à tona a sua condição pecaminosa, decaída, depravada, sua vida imoral, a vida a qual ela tentava, de certa forma, camuflar e esconder daquele desconhecido judeu. E ele traz a clara, ou esclarece a ela, o seu pecado. Você teve 5 maridos. Aqui alguns comentaristas dizem que realmente ela pode ter 5 maridos, os quais morreram. Outros também indicam que há a possibilidade de que realmente ela se divorciou dos 5 maridos, que eu acredito que o que seja. E o homem o qual ela vivia naquela circunstância ali, que Jesus a encontrou ali ao pé daquela fonte, não era de alguma forma legalmente o seu marido. Quando nós olhamos para a Bíblia, Jesus está apontando aquilo, por exemplo, que está escrito lá em Êxodo 20:14, onde Jesus diz ao seu povo: não adulterarás. Seguindo no verso 19. Disse-lhe a mulher. Depois a gente vê que Jesus ele vai tratando do pecado, irmãos. Ele não deixa passar batido a condição pecaminosa do pecador. Ele tenta mostrar àquela mulher: olha, para você vir a mim, beber a água viva, é necessário que você entenda e reconheça a sua condição de pecado. E antes de que ela viesse a se eximir, ou se esquivar, ou tentar se justificar, Jesus vai lá e aponta a ferida dela que deveria ser tratada, o adultério. Ou seja, ela precisava recorrer à água da vida, à água viva. Versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, mediante a maneira que Jesus, de uma maneira onisciente, sondou o coração dela e expôs o seu pecado, ela disse: Senhor, eu vejo que realmente o Senhor é profeta. Nós vemos que a partir daqui o coração daquela mulher samaritana começa a ser tocado por Jesus, reconhecendo Jesus como um profeta. Aquele desconhecido, ao mostrar que realmente ele conhecia a vida daquela mulher, ele conhecia as intenções do seu coração, indicou para ela que ele possuía algum poder milagroso ou extraordinário. Isso chamou a atenção dela. Seguindo no verso de número 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Após reconhecer que Jesus era profeta, ela vai tentar mudar de assunto. De certa forma, sempre, irmãos, quando Jesus trabalhou no meio e no seu coração, vez ou outra, até o Espírito Santo nos fazer nos render inteiramente a Jesus, vez ou outra a gente tentava se justificar. Não, realmente, será que eu sou um pecador? Era o que ela estava tentando fazer aqui. Mudar o assunto, mudar o foco. E aqui, para tentar mudar o foco, ela mostra um certo interesse sobre o assunto adoração. Irmãos, adorar nada mais é do que prestar um culto a alguém. No caso do cristão, é prestar um culto. Adorar é prestar um culto a Deus, por meio de Cristo Jesus. Então, ela vai questionar a Jesus aqui, no verso de número 20, onde agora seria o local correto e adequado para se adorar. Ela diz assim: nossos pais, ela se referindo aos pais dos samaritanos, aos antepassados dos samaritanos, adoraram neste monte, ou seja, no local em que eles ali se encontravam. E ela diz: e vós dizeis, ela se referindo ao povo judeu, vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E ela lança esse questionamento e essa dúvida sobre Jesus. Qual seria o local correto, então, da adoração? Vale ressaltar, irmãos, um detalhe interessante aqui, é que no caso dos samaritanos, eles tinham acesso só ao Pentateuco, era o que eles criam e era o que eles levavam ao pé.
no caso dos samaritanos. E aí ela pergunta: quem adora então corretamente? Quem adora então verdadeiramente? Nós samaritanos ou vocês judeus? Nós dizemos que é aqui. Vocês dizem que é lá em Jerusalém. Ou seja, ela vai mostrar mais uma vez aqui, como eu mencionei na mensagem anterior, a rixa que existia entre samaritano e judeu. As diferenças. E aqui ela vai defender o seu local de adoração. O fato, irmãos, é que Jesus vai deixar isso bem claro adiante durante o seu diálogo, é que todo aquele que conhece Jesus e bebe da água viva, ele deve ter essa preocupação que ela apresentou ali. Qual é a maneira correta de se adorar? Qual é a maneira correta de agradar ao Senhor? Seguindo no verso de número 21, Jesus vai responder a pergunta dela. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte a qual estamos, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus então está, a partir daqui, descartando de vez, irmão, a adoração atual, tanto dos samaritanos quanto do povo judeu. Tanto a adoração prestada em Samaria quanto a adoração em Jerusalém. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que a adoração a partir daquele momento, ela não estaria restrita a um local específico, nem no templo em Samaria, nem no templo em Jerusalém. Jesus está colocando aqui, irmãos, fim ao sistema de adoração tanto dos samaritanos quanto dos judeus. Quando nós pensamos nesse quesito adoração, irmãos, a gente vê aqui Jesus, como eu bem mencionei, colocando fim, que aquele sistema de adoração que era praticado ali, ele chegaria ao fim. Ou seja, Jesus descartou o que estava se praticando até aquele momento. E a partir de Cristo, inauguraria-se um novo modelo de adoração, segundo os métodos de Jesus Cristo, segundo os seus ensinos. E quando nós olhamos nesse quesito adoração, pensando hoje, nos nossos dias, infelizmente nós vemos muitas denominações adotando, por exemplo, a adoração judaica, a qual Jesus colocou fim. Nós vemos muitas denominações em nossos dias adotando aquilo que Jesus estava descartando. A Arca da Aliança. A gente vê líderes se vestindo como sacerdote e prestando esse tipo de adoração a Deus, adoração a qual Jesus colocou fim. O Senhor Jesus pôs fim. Seguindo no versículo de número 22. Vós, ele se referindo à mulher samaritana e aos samaritanos, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. A gente vê que no 21, ele vem dizer que ele vai colocar fim, tanto na adoração samaritana, quanto na adoração judaica. E no 22, por mais que ambos os sistemas estavam chegando ao fim, ou estavam sendo descartados pelo Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus afirma que até aquele presente momento, mesmo assim dava-se para identificar qual era a adoração verdadeira e qual era a adoração falsa. Ele deixa isso bem claro aqui. Vós, samaritanos, adorais o que não vocês não sabem. Quando, se a gente se recordar da mensagem passada, a gente vai lembrar que após Israel, a região da Samaria, ser dominada pelos assírios, a gente vai ver que os assírios povoou e miscigenou aquela região. E ali eles fizeram uma mistura entre a adoração correta de Deus com a adoração daqueles outros povos. Então, por isso, no 22 ele vem dizer: vós, samaritanos, vocês adoram o que vocês não conhecem, o que vocês não sabem.
Então, nós vemos aqui Jesus afirmando que a adoração dos samaritanos estava totalmente fora da vontade de Deus, pois eles adoravam aquilo que eles não conheciam. Já o sistema judaico era verdadeiro, ou pelo menos deveria ser. E entraria aqui então outro sistema de adoração por meio de Cristo. 23. Agora Jesus vem ensinar qual a maneira correta de adorá-lo. Como que o seu povo deveria prestar a adoração a ele ou ao Pai por meio de Cristo. 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Jesus diz à mulher samaritana: agora é agora, é a partir de já, é nesse instante. Jesus responde que a partir de agora, o relevante não era mais o local, ou onde seria praticada a adoração, mas como ela seria, a maneira que ela seria e a quem essa adoração seria voltada. E ele diz: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores. Jesus está levantando aqui, irmãos, suscitando um novo modelo de adoração e estabelecendo um padrão, então, de novos adoradores, distintos daqueles que ele encontrava ali naquele momento. Os quais adoradores seriam, a partir dali, os verdadeiros adoradores, os quais adorariam de verdade, conforme as Escrituras, segundo o ensino de Cristo. Ou seja, ele vem expor aqui que a partir daquele momento existiria os verdadeiros adoradores e os falsos adoradores. E a quem esses adoradores deveriam adorar? Eles adorarão o Pai. Adorarão o Pai, irmãos, indica, Jesus está indicando aqui o Pai, como o Pai é revelado na sua plenitude, segundo o Evangelho de João, o qual ele está escrevendo aqui. Quando ele diz adorarão o Pai, indica, irmãos, um verdadeiro e permanente relacionamento com o Pai por meio de Jesus Cristo. Então ele fala de verdadeiros adoradores que adorarão a quem? O Pai por meio de Cristo. E adorarão de que maneira, de que forma? Em espírito e em verdade. A adoração, a partir dali, seria daquela maneira, em espírito e em verdade. Ou seja, quando ele diz em espírito, irmãos, a adoração passaria a ser algo interior e não estereotipada como era na antiga aliança, como era no Antigo Testamento. A adoração seria totalmente e plenamente espiritual. De maneira nenhuma se prestaria uma adoração confiando na carne, que era o que os judeus faziam. Em espírito, quando Jesus disse, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito também sugere, irmãos, que o coração e a mente daquele verdadeiro adorador estaria em contato direto com Deus. Em vez dos olhos ou ouvidos, ou em vez das mãos estarem ocupadas, por exemplo, com sacrifícios e representações que eram feitas na antiga aliança. Ou seja, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, ou seja, interiormente, mas também seria uma adoração em verdade. Seria o que Jesus estava ensinando acerca de adoração para aquela mulher samaritana quando ele mencionou em verdade. Ele estava ensinando a ela que a mente e o coração, eles estariam na adoração apenas ocupados com a revelação de Deus. Ou seja, a adoração, então, deve ser não como eu e você desejamos.
A adoração não deve ser da maneira que agrada ou alegra, por exemplo, o coração do pastor ou do irmão Leandro. A adoração dos verdadeiros adoradores é em espírito e é em verdade. Ou seja, é uma adoração plena e totalmente de acordo com a vontade do Senhor revelado nas Sagradas Escrituras, na sua palavra, a qual é a verdade absoluta. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele finda o versículo 23 dizendo assim: porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Ou seja, o Pai busca apenas aqueles que assim e somente assim adoram a Deus, em espírito e em verdade. Caso contrário, ele não reconhecerá nem o adorador, muito menos receberá a adoração prestada. Quando pensa em uma adoração a qual Deus não recebe, eu me recordei essa semana que eu estava estudando junto com a Camila. As adolescentes devem ter visto na salinha. Nadab e Abiú, que prestaram um fogo estranho ao Senhor. Por mais que eles tinham a boa intenção no coração deles de prestar ali uma adoração ao Senhor, não era a maneira que Deus havia ensinado que a adoração fosse feita. Então não basta a gente pensar que nós vamos vir aqui e adorar a Deus só apenas com um coração sincero. Se for de coração, Deus vai receber. Não basta, irmãos. A adoração deve ser em espírito e em verdade. Deve ser espiritual e de acordo com a adoração que o Senhor Jesus ensina por meio da sua palavra. Porque são esses adoradores e esse tipo de adoração que o Pai busca. Amém? Seguindo, 24. Jesus vem ser enfático com ela. Deus é espírito. E se Deus assim é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Isso é de extrema relevância, irmãos. O apóstolo João, Deus inspirou o apóstolo João para deixar isso bem evidente e claro. No 23 ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. No 24 ele torna a repetir: importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Para deixar bem claro, não é do jeito que eu ou que você pensamos. Não é da maneira que nós nos sintamos melhor, ou que venhamos nos alegrar mais, ou que venha nos satisfazer. A adoração deve satisfazer ao Pai. E para que ela venha satisfazer ao Pai, ela deve ser em espírito e em verdade. E no 24 ele vem dizer: Deus é espírito. Ele está ensinando aquela mulher samaritana. Quando ele se refere a Deus e espírito, ele está dizendo a ela: Deus, ele é invisível. Ele é intocável. Ele é divino. Ele não está preso a paredes de um determinado local ou templo, nem que seja aqui em Samaria, nem em Jerusalém. Por isso é necessário, se Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores adorem ele em espírito e em verdade. Versículo 25. A gente vai ver que o Espírito Santo realmente está compungindo e abrindo o coração daquela mulher samaritana. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Mediante as verdades que Jesus estava ensinando àquela mulher samaritana, Jesus começa a despertar o seu coração para uma fé verdadeira. Ao ponto que o Espírito de Deus, irmãos, lhe faz recordar da promessa do Messias.
Versículo de número 26. Ou seja, o Espírito Santo faz ele lembrar das Escrituras. 26. Jesus disse-lhe. Eu acho que a maior revelação que pode existir na vida de um homem é Jesus revelando-se a ele. Um miserável pecador, cego espiritualmente, morto espiritualmente, o qual não deseja a Cristo, o qual de maneira nenhuma deseja beber da fonte da água viva. Acho que a maior revelação que poderia existir é Jesus se revelando a esse tipo de criatura, a esse tipo de homem ou mulher. Dizer a ele: eu o sou. Eu sou o Messias. Eu sou o Cristo. Esse Messias que você se recordou, a qual era prometido, esse que fala com você, ele sou eu. Ao se lembrar da promessa do Messias, Jesus então revela-se àquela mulher samaritana. Irmãos, o que aconteceu aqui entre Jesus e essa mulher samaritana, isso foram ocasiões ímpares narradas na Bíblia. Foram em pouquíssimas ocasiões que o Senhor se revelou diretamente a uma determinada pessoa, como Jesus fez com essa mulher e uma mulher samaritana. A gente viu na nossa mensagem passada a diferença que existia entre samaritanos e judeus. Ao passo de que se um judeu precisasse passar ali por Samaria, ele cortaria voltas, ele pegaria o caminho mais longo para que ele não entrasse nem em contato ou nem falasse com um samaritano. E Jesus, sendo judeu, foi até aquela mulher, deixando de lado todas as diferenças religiosas, culturais, e revelou-se a ela. Falou assim: eu sou o Cristo, eu sou o Messias prometido. Nós podemos dizer que aquela mulher samaritana, a qual eu penso que aquela mulher, se você fosse perguntar para 10 judeus, irmãos, todos os 10 desprezariam aquela mulher. Todos os judeus que perguntassem acerca daquela mulher, da possibilidade deles pelo menos pedirem um copo de água para ela, eles recusariam. Então aquela mulher, ela foi extremamente agraciada, irmãos. Ela foi privilegiada com a revelação da pessoa de Cristo. Fosse esse que você está vendo, esse que fala contigo. Eu o sou. Essa expressão aqui vai aparecer nesse mesmo evangelho aqui cerca de 8 vezes. Jesus dizendo: eu o sou. E essa declaração que Jesus diz diretamente, abertamente, na frente daquela mulher, lembra a própria revelação de Deus a Moisés na sarça. Lá em Êxodo 3,14. Para a gente, assim, chegar ao final da mensagem e pensar na conclusão. A vida daquela mulher samaritana, irmãos, foi transformada naquele dia à beira daquela fonte. A vida daquela mulher samaritana foi transformada por um desconhecido judeu. Eu acho que nos melhores pensamentos daquela mulher, ela nunca imaginaria isso na vida dela. De que ao conversar com um judeu, ou seja, um judeu ousasse em conversar com ela, aquele judeu seria o Messias, o Cristo, que transformaria a vida dela.
que faria com que ela tivesse a consciência do pecado, da sua natureza decaída e pecaminosa. E de que ela precisava, por esse e único motivo, por ser uma pecadora, morta espiritualmente, por esse motivo ela realmente necessitava da água viva que Jesus estava ofertando a ela. Então ela nunca imaginaria isso, encontrar o Messias e beber da água viva. Nós podemos dizer que naquele dia, Jesus indo até ela indo até aquele poço, naquele dia, algo que ela ainda não tinha encontrado na vida dela, que era satisfação. Naquele dia nós podemos afirmar que a alma daquela mulher samaritana foi satisfeita e plenamente satisfeita na pessoa de Cristo Jesus. Com tudo isso, o que nós podemos aprender? Nós vimos uma mulher que desejava beber da água viva que Jesus estava oferecendo a ela. Porém, ela desejava beber aquela água sem se dar conta da sua sequidão espiritual. Ou porque realmente ela precisava beber daquela água. Vamos pensar. Você, irmãos, pense consigo mesmo. Você verdadeiramente tem consciência da necessidade de beber da água viva que Cristo oferece? Você realmente tem ciência de que está morto para Deus por conta da sua natureza pecaminosa e que somente Jesus pode dar-lhe vida, perdão para os seus pecados, remissão e a comunhão com Ele? E lembremos que para um sincero relacionamento com o Senhor Jesus é necessário confessar-lhe tudo. Tudo. É necessário que nós venhamos abrir o nosso coração para que Ele perdoe e ajude a cada um de nós. Outra coisa também, durante o diálogo de Jesus com essa mulher. Adoremos a Jesus, irmãos, em espírito e em verdade. Não há outra maneira. Se realmente o Espírito Santo te deu convicção de que você é um miserável pecador, fez com que você abrisse o seu coração, deu-lhe um novo coração esse que rasgou e confessou todos os seus pecados a Deus, sabe qual deve ser a sua e a minha preocupação? É de como agradá-lo, de como adorá-lo. Essa deve ser a minha e a sua preocupação, a preocupação de cada cristão. Como agradar ao meu Senhor e Salvador. E por último, para a gente assim encerrar a mensagem, venhamos desfrutar, irmãos, da bênção que aquela mulher samaritana desfrutou quando Jesus se revelou a ela. Eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou o Cordeiro de Deus. É por meio de mim que os pecados são redimidos. É por meio de mim que o homem tem mais uma vez comunhão com Deus. Desfrute dessa bênção de Cristo ter se revelado a você. E pense que não existe riqueza maior. Amém? Que Deus nos abençoe. Irmão Eliseu.